bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, sou o host do podcast, atuo na área de projetos aí há mais de 15 anos e estou aqui com meu amigo, também host do podcast, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo. Então tá bom. Bom, galera, para quem não sabe, eu sou o cara das obras. Já temos nas costas uns 40 anos de obra, então temos um pouquinho de história para contar. E sempre dá uma brandada nesse... Quantos anos você vai manter com 40 anos de obra? Né? Vamos Espero lá. que bastante. Muito bom. E aí, aproveitando esse ensejo, me diz uma coisa. Tu sabe calcular uma área de obra? E agora? Varia. Depende. Depende muito. A princípio, se forem essas áreas de incorporação e blá, 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 não sei. Beleza? Esse é o tema, né? Isso é importantíssimo. Galera, esse tema, ele parece meio bobo, mas ele é muito sério e ele abrange questões legais, jurídicas, comerciais e um monte de consequências. Para quem me conhece, eu já trabalhei eu fui diretor de uma rede de shopping centers, tenho um monte de shopping nas costas e também já fiz prédios corporativos. Cada um desses tipos de edificação tem normativas diferentes para gerar áreas. E quando a gente vai falar sobre áreas de incorporação e registro de imóveis e não sei o que, tem uma norma brasileira, a 12.721, que rege esse negócio. E tem um monte de particularidades também. Então, a gente está falando aqui de um assunto que, para uma, teoricamente, mesma coisa, você tem 3 metodologias para fazer. E temos um monte de conceitos que não estão em nenhuma dessas 3, né? Excelente, excelente. Então, vamos começar com esses conceitos, que são os mais genéricos, que teoricamente deveriam estar na cabeça de todo mundo, né? Não, eu acho que vale reforçar, assim, respeitem o tema. Parece fácil, parece besta, parece simples. E não é. É super complexo, é uma cagada aqui, é uma cagadona, e é muito importante. Acho que a gente tem que ter humildade em reconhecer o tema. E até sinto que é quase que pessoas que falam, tranquilo, é porque desconhecem. Entra naquela seara do quanto mais sei que nada sei, né? Exatamente. Então, a galera que realmente conhece ou já pôs a mãozinha nisso sabe, cuidado, queima, não é fritar bolinho. Mas vamos lá, vamos falar. Bom, vamos começar com o simples, tá? Boa. Então, o primeiro conceito é a área bruta, que é a área construída. Legal. Então, quando alguém vira para você e fala, André, me dá um orçamento aqui de um projeto, você pega essa área, não é isso? É isso. É a área que eu vou calcular, que eu vou suar em cima dela. E muitas vezes não é nem área coberta. Pode ser uma drenagem, uma pavimentação. Às vezes é área quadrada de outras coisas que não necessariamente construída. Perfeito. Mas então, esse primeiro é o conceito. Área bruta é a área construída, teoricamente, área total, né, sem as áreas permeáveis, essas coisas. E isso serve também para você calcular o IPTU, né? Perfeito. Quantos metros quadrados temos de edificação. Uhum. Tá? Aí depois, exatamente. Depois da área bruta, aí aparece um negócio que chama área bruta locável. Opa! A famosa ABL. Né? Então, essa área, ela é uma das que varia. Não, comentem aí, galera. Já trabalharam com a ABL? É novo isso para vocês? Não é? Eu, na área de projetos, para mim, é novo. Porque eu fico distante do business, né? Necessariamente em projeto. Agora, tu com a tua experiência se aproximou mais do desfecho de tudo isso. Exatamente. Então, por exemplo, quando você vai fazer um shopping center, o prédio mais o deck park, mais o não sei o quê, pode ter 250 mil metros quadrados. Mas a área de loja, a área de locação, tem, sei lá, 100 mil metros quadrados. Então, não tem uma proporcionalidade direta entre a área bruta e a área bruta locável. Né? Perfeito.
Então, existem metodologias específicas que a gente vai tratar dependendo do tipo de imóvel, tá? Então, essa área de locação é outra coisa que não conversa necessariamente com o que a gente tem nessa visão inicial do processo. É tá? uma relação de geometria, produto, não existe uma variável. Olha, sempre será 65%, não tem isso. Não. É de cada um é cada um. Exatamente. Cada um. Cada um. Aí outro conceito que é intuitivo é a área útil. Então, quando você está no teu apartamento, você tem uma área que você mora nela, né? Essa é a área que você tem, digamos, a utilização, a área onde você põe tua cama, onde põe teu sofá, onde põe a tua panela e onde você faz a tua vida. Tá? Uhum. Essa área útil, ela conversa mais ou menos com a tua área de piso. Só que isso não tem nada a ver com os conceitos que a gente vai falar daqui para frente. Eu né? gosto muito disso. Sabe tudo isso daqui? Isso não tem nada a ver. Parece que o cara tá dando rota assim. Né? Conhece aquele lugar? Conheço. Então tá no lugar errado. Muito bom. Bom, então agora a gente vai começar a falar sobre a norma. Né? A NBR 12721, que é de 2006, né? 2006 a última versão. Claro, Boa. sempre está atualizando. Não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, galera. Procurem sempre ver as normas atualizadas. Esses dias, a gente está metade de 2025. Esses dias me ocorreu uma reunião e que eu fui checar a atualização dos bombeiros, por exemplo. Tem Bombeiros de São Paulo, do Estado de São Paulo. Foi todo atualizado em 2025. Então, cuidado. Tem que ficar sempre ligado em atualização. Então, Boa. não é um ano, não é... ouvindo podcast lá na Galera do Canteiro. Tem que ser a 12721 de 2006. Não, é a válida. Revisem, estudem. Norma não é para decorar, é para estar debaixo do braço, né? Tem que estar no sovaco. Boa. Bom, o primeiro conceito que a gente vai tratar aqui é a área privativa. Que em algum momento a gente poderia pensar que é a área útil, mas não é. Né? Então, o conceito de área privativa é tudo que está confinado em lugares que mais ninguém vai entrar a não ser você. Né? Perfeito. Então, quando você pega lá o AutoCAD e vai fazer uma medida, você vai fazer a linha pela face externa da habitação, do teu apartamento, do que for. Da unidade autônoma. Exatamente. E aí você vai vindo, contornando, não sei o quê, chegando até o teu vizinho. Na hora que você chegar na parede que divide você com o teu vizinho, você vai pegar metade dessa parede e colocar para dentro. E o resto você vai sempre trabalhar pelo lado externo, certo? Exatamente. Então tá. Então, isso dá a tua área privativa. Inclusive a projeção dos pilares e das paredes e tudo mais que houver dentro desse limite. Tá? Então, você não vai conseguir morar embaixo da projeção da parede que faz a divisória entre o teu quarto e o teu banheiro. Né? Dentro do pilar, né? Não tem como morar dentro do pilar. Mas a área privativa é maior do que a área útil. Excelente. Beleza? Excelente. Então, precisamos ter isso em mente. Essa linha que tu coloca divisória, ela é muito importante e o conceito que tu trouxe eu acho muito simples e eu acho muito bacana. Quando o pessoal de projetos fica na dúvida, eu falo assim, cara, a linha é onde os outros não conseguem passar. Então, tu tá andando na circulação, tem uma parede, tu não consegue passar pela parede. Então, essa parede delimita a tua unidade privativa, né, da área comum. Mas essa parede, ela não é uma conta paga pela comum, ela está na tua conta como privativa, é tu que tá se fechando. Parede externa também, que parece aparentemente uma puta falta de sacanagem, daquela história, pô, propaganda parede, não é porque tu que quer fechar, né? Senão tu vai ficar pelado. Então, enfim, entra na conta e tu colocou muito bem. Beleza. Depois disso, a gente tem as áreas que são comuns. Então, quando você tem o lobby do teu prédio, isso é área comum. O salão de festas é área comum. O lobby do elevador é área comum. Que mais? As escadas são áreas comuns. Né? Eu acho que a caixa d'água não é área comum, né? Não entra na conta do que é área comum, mas, via de regra, tudo o que está sendo
digamos, utilizado e que você tem condições de acessar, é uma área comum, né? A gente consegue estender a complexidade disso, porque começa a entrar com o que é uma área computável, uma área não computável, né? Questão de shaft, questão de área técnica, né? Como tu colocou. E para vocês terem uma ideia, galera, a norma, ela traz lá no capítulo 3, né? Se não mudar, muitas definições. E quando a gente fala muitas definições, tem lá, sei lá, 17 itens e alguns deles têm N sub-itens. Então tem uma pancada e tem uns muito legais. Eu até peguei um aqui que eu achei bacana de trazer, só para dar um nó, que é o item 3.7.3. Não, peraí. O 3.7.2.4, cara. Ninguém vai nunca mais lembrar esse número. Mas é legal porque o nome é área de uso comum de divisão não proporcional. O que é isso, né? Então, vejam como é difícil, né? Ele traz aqui o conceito, que é uma área coberta ou descoberta, olha que louco, né? Isso, situada em diversos pavimentos de edificação, mas fora dos limites de uso privativo, né? E fora dos limites de uso privativo, que pode ou não ser dividida com algumas unidades. Então, é uma área de uso comum, mas que não entra no rateio total. Então, ela já eu falo assim, pode isso, Arnaldo? Então, sim, tem já mais uma particularidade. Pensa, por exemplo, numa piscina, num prédio que tem apartamentos que são os NRs lá. Excelente. Que o cara não tem direito a ir na piscina. Galera, o que é um apartamento NR? É não residencial. Pô, mas o cara mora ali, mas ele é para outro fim, né? Uma outra forma de estar ali, não morando ali. Isso dá um capítulo também, né? Isso porque tem um monte de rolos aí. Tudo dá um capítulo, é impressionante, né? Com certeza. Muito bom. Mas então, quando você tem que ratear a área comum, mas parte dos usuários não utiliza, deve entrar nessa tua linha aí. Muito bom, muito bom. Beleza? Bom, e aí depois a gente parte para o conceito de fração ideal, que é bizarro, porque a fração ideal não é uma fração, né? Exato. É um conceito de área, né? Isso mesmo. Não foi um engenheiro que definiu o nome de fração ideal. Não, né? a galera da física, quando a engenharia é pesado, vai falar, uma fração ela é adimensional. Se eu pegar X laranjas dividido por o cesto de laranjas, corta laranja com laranja, adimensional, é um percentual. Mas fração ideal é metro, né? Metro quadrado. E tu fala, mas que porra é essa? Então, físicos não se irritem, é só legislação aqui. Mas, a princípio, o que é? É a participação que uma unidade tem sobre o total do empreendimento. Não é isso? É isso. Não, só que eu acho legal... Eita, agora eu dei um tapa no microfone aqui nos outros episódios. Olha, eu não sou nem o italiano do rolê, mas tudo bem. Vamos lá. O que é legal de colocar, né? Essa norma, pessoal, só fazer um gancho. A 12721, ela é tão ampla que ela trata searas orçamentárias, searas de custo unitário básico lá, né, do CUB. Ela trata sobre padrões construtivos, referências de orçamento, ela trata sobre uma pancada de coisa e também traz uma lei, que é a 4.591 de 64. Inclusive, olha só, o meu ano de nascimento. Olha aí. A norma tá de cabelo branco já. Eu acho que sim. Tu tá bem, a norma deve estar até pior, né? Mas vamos lá. E essa norma é a norma que fala, inclusive, rege a lei da incorporação. Ela é a lei da incorporação. Né? E essa lei da incorporação, eu gosto de trazer o que é incorporação. Incorporar, né, não é algo religioso, né? Incorporar é tu ter um terreno e tu atrelar aquele terreno, tu vincular aquele terreno a uma construção futura. E tu comercializar uma construção que ainda não aconteceu, que é futura, através de uma incorporação imobiliária e que ela é averbada e escrita, né, e numa escritura pública, né, num cartório de registro de imóveis. Então, para te ter uma incorporação, tu tem um memorial de incorporação e que esse memorial de incorporação traz todas as unidades que vão ser vendidas, com as unidades autônomas. E aí chega... Por que tu tá contando toda essa porra? Porque quando tu tá lá na escritura, tu vai estar comprando uma fração ideal. E o que seria essa fração ideal? Quando tu pega aquele terreno, sei lá, 5 mil metros quadrados, mas eu vou construir uma torre de 20 mil metros quadrados nele. A fração ideal é uma área de terreno,
mas que ela vai ser equivalente aos 80 metros quadrados em cima de toda aquela área construída futura. Então, quando você compra uma área em metros quadrados, que é uma fração ideal de terreno, mas que vai ser... né, tem um potencial de construção maior do que o terreno só. Exatamente. Então, é mesmo assim, se for comprar um apartamento de 100 metros quadrados, uma casa de 100 metros quadrados, a casa, tu tá comprando, tu tem uma área do globo, uma área da terra muito maior do que um apartamento. Porque na plumada do teu apartamento, do teu empreendimento, tem um monte de gente que divide aquela área. Por isso que tu tem uma fração ideal. Então, não é fácil o entendimento, mas também é um pouco palpável. Tem vários outros que são muito mais difíceis, né? Boa. Manda bala aí. E aí, então, você tem o que é uma área total, que é também um conceito que junta a tua área privativa mais a tua área, a parte que você tem da área comum, né? Exatamente. Então, isso acaba sendo a tua área total. Então, quando você compra um apartamento e o cara chega e fala assim, você tem 110 metros quadrados, 110 metros quadrados do quê? Né? De área privativa, de área total, de área útil, sabe? E o cara vai virar e falar assim, não, é 110 metros de área total. E quanto é minha área privativa? É 80. E qual é minha área útil? É 60. Exatamente. Então, assim, quando você vai ver, aquela área toda que você está pagando não é necessariamente aonde você vai conseguir botar teu tapete, né? Perfeito. E uma coisa muito legal, galera, de colocar aqui, que a gente comenta, às vezes é assim, tu tem duas searas, né, muito claras. A galera, o time de arquitetura, que faz tudo de viabilidade, trabalha fazendo os cálculos assim, de o que é área construída, o que é área útil, o que é área computável, área não computável, área permeável, né, área, os recuos, altura, tararará. Monta esse programa através também de um plano de necessidades, montou a edificação e tudo mais, e ele caminha para um projeto legal e aprova na prefeitura. Isso são manchas, né? No município de São Paulo, por exemplo, já está tão evoluído que o projeto tu não mostra nem o layout. Tem uma notinha dizendo que o layout, o arquiteto ajoelha no milho e é responsável pelo layout e acabou. Acessibilidade é a mesma coisa. Então o projeto é ultra simplificado. E é uma seara, tu trabalhar em áreas, isso tudo que a gente está falando, na esfera, tipo, estudo de viabilidade é projeto legal. Quando tu vai na esfera negócios, que a gente está falando aqui de incorporação e tudo mais, o buraco é muito mais embaixo. E por isso a gente está falando, respeita, traga um profissional da área para ter certeza que tu está incorporando a coisa certa, que tu está conduzindo um empreendimento, um negócio, no caminho certo. Respeitem isso, e a gente tem que frisar bastante isso. Né? Com certeza. Bom, agora a gente vai falar de assuntos que não estão nessa norma, mas que eles estão muito claros no mercado. Né? Nem na norma e nem na lei, né? Exatamente. Então, agora a gente vai falar da tal da ABL, né? Que é como é que você chega na área locável de uma unidade. Né? Aí o que acontece nessa história? A gente tem, dependendo do tipo de edificação, você tem uma metodologia diferente. Então, a primeira que a gente vai falar agora é sobre prédios comerciais, tipos corporativos ou os offices, né, que são os predinhos que tem um monte de escritórios pequenos, ou aqueles prédios que têm grandes lajes corporativas. Né? Uhum. Existe uma associação americana que se chama BOMA, que significa Building Owners and Managers Association. Então, é a Associação dos Proprietários e Gestores de Imóveis. Imagina, uma associação de edifícios. Internacional que rege o business, né? Agora a gente está numa outra esfera. Exatamente. Saímos do legal e estamos no negócio. Muito exatamente. Bom. E esses caras são americanos e essa metodologia ela está implantada no mundo de negócios imobiliários. Então, tudo que é prédios comerciais usam as normativas desses caras, que são bastante mais simples, objetivas
bem americanas mesmo, né? Uhum. Sem meandros e sem letrinhas miúdas, né? É tudo Sim. claro. E se usa essa metodologia aqui no Japão, na Itália, nos Estados Unidos. Tá? E o que faz todo sentido, porque o cara do Japão ele pode querer investir em ações, em fundos imobiliários no Brasil. O cara do Brasil pode querer investir na Europa, o cara da Europa pode querer investir aqui, pode querer investir no México. Então, como é um olhar do business, o business é mundial. Então, todo mundo tem que dançar regra. Se não dançar regra, tu não entra no rolo, né? Tu não consegue alugar para esses fundos, talvez. Exatamente. Bom, então vamos lá para o conceito dessa norma. Né? O primeiro conceito é a área privativa, né? Que ela é parecida com o que a gente tem nas nossas regrinhas, com exceção da parede externa. Tá? Então, aquele prédio bonito, com pele de vidro e não sei o quê, aquela pele de vidro não é do inquilino. Você não é tua, meu amigo. Exatamente. E eu me lembro uma vez que eu estava desenvolvendo uma tecnologia, a gente estava vendo de trazer para cá painéis de fachada com espessura, com microconcreto. Olha que legal. Que assim, o que se usa ou se usava um tempo atrás aqui no Brasil eram paredes pré-moldadas de 10, 15 centímetros de espessura. E a gente estava tentando trazer tecnologia para fazer essa parede com 3, 4 centímetros. Olha só. E aí eu estava conversando com um cara que tinha desenvolvido a tecnologia e um dos argumentos de venda do cara era o seguinte: você chega no teu incorporador e conta para ele que em vez de ter uma parede de 15 centímetros, você vai ter uma parede de 5. E que ele vai ganhar 10 centímetros de área locável em todo o perímetro do prédio. Que é a história do privativo e o útil, né? Imagina, tu diminui a parede e tu tá aumentando a utilidade, o que é uma paulada esses centímetros. Exatamente. Se você pegar isso num prédio de 30 andares... Pôr na Faria Lima... Exatamente. É muito caro, né? Então, assim, no final a gente não conseguiu viabilizar essa tecnologia aqui, mas é muito interessante imaginar que na hora que você reduz, né, esse negócio, você está deixando mais área para vender, né? Não, a mais gente para alugar. No negócio, nos estudos de viabilidade, chega uma hora que vira a corrida do centímetro. Tu tá ali brigando por 3 centímetros. Só mas que besteira, cara. Tu tá brigando por 3 centímetros. Sim. Né? Então faz diferença. Bom, então, voltando. A área útil, ela não considera essa área de parede, mas o resto é a mesma coisa, tá? Perfeito. Aí, você tem um outro conceito, que é as áreas comuns. Né? Então, como é que esses caras fazem a conta? Ele pega total de área privativa e total de área construída. E fazem um fator. Então, sei lá, eu tenho aqui 15 mil metros de prédio, de área construída, e eu tenho 10 mil metros de área de locação. Então, o fator que eles chamam de fator de perda é de 50%. Perfeito. Né? Eu estou simplificando para não errar a conta, né? Não, tá certo. Mas é isso. Então, eles usam essa diferença como um fator de perda. Sim, tipo, é 1,5 vezes a mais a área total, tu tá só com 2 partes, né, das 3. E aí, você põe esse fator no teu inquilino. Uhum. Né? Alguém paga bom. Exatamente. Então, todas as áreas comuns, escadas, halls, lobbies, áreas de paisagismo, tudo que está dentro do empreendimento que não é área locável é rateada entre todos. Ou seja, tu paga a conta daquele hall maneiríssimo do edifício comercial. Lembrando que é o BOMA, né? E aí é nas corporativo comercial, né? Exatamente. Prédios comerciais. Então, perfeito. A conta é tudo que você tem para dentro das tuas paredes, menos a fachada, multiplicado pelo fator de perda, que é a relação entre a área total sobre a área privativa. Okay? Uhum. Isso dá a tua área total. Uhum. Então, é sobre isso que você paga aluguel. Perfeito. Tá? Tem outras considerações. Então, por exemplo,
Um prédio que tem uma eficiência maior, e guarda esse nome, é eficiência. Quanto menor for a perda, mais eficiente o prédio é. Tu desdobra, melhor, né? Então, quando você pega um bom escritório de arquitetura que conhece bem essas soluções, consegue gerar um prédio que, construindo um mesmo quantidade de metros, você tem mais área para alugar. Perfeito. Então, assim, são escritórios que são muito valorizados e você tem, assim, bons projetos bem pagos, porque o cara te dá uma eficiência muito grande. Excelente, excelente. E aí, além desse conceito de área privativa versus área total, você tem ainda o conceito de área de carpete, que é um outro conceito bem legal, apesar de carpete ser alguma coisa já meio démodé, né? Sim. Mas é um conceito de quanto da área que você tem privativa consegue ser usada para sentar gente para trabalhar. Então, quando você pega um projeto meia boca, você tem um banheiro lá no canto e você tem um corredor grande que lá vai chegar no banheiro, toda aquela área de acesso à copa, aos banheiros, não sei o quê, é uma área que não é uma área de carpete. Perfeito. Você não consegue utilizá-la. Ela é uma circulação, embora possa ter o carpete nela, moçada, tu não consegue pôr no bolso. Exatamente. Então, na hora que um inquilino está analisando aonde que ele vai botar o seu escritório, ele vai analisar tudo isso. A área privativa versus a área total e a área de carpete versus a área privativa. Tá? Então, isso vai dar uma visão de quão bom aquele empreendimento é. E aí você compara, porque no final do dia, o cara vai ver quanto eu vou pagar de aluguel para que área de carpete. Perfeito. Né? Que é o retorno dele, né? Exatamente. Então, quanto custa 1 metro quadrado de área de utilização versus isso no prédio A versus o prédio B. E aí você vê grandes diferenças e a tomada de decisão passa muito por quão eficiente é o prédio. Não, as variáveis são... Imagina, pode ter duas mesmas áreas de carpete em dois locais muito semelhantes. O que o custo do metro quadrado efetivo ou lá na imobiliária é igual. Só que como as áreas são diferentes, porque a área total é outra, a área ABL, a área bruta locável é outra. A tua área de carpete que é igual, tu vai pagar diferente das duas coisas. Ou seja, é a rentabilidade, é a eficiência daquela laje, né? Exatamente. Muito legal. Bom, e aí, então é importante entender que um bom projeto te dá mais chances de receber mais por isso, né? Quer dizer, você gasta menos, né, teoricamente, porque você está construindo menos áreas não eficientes. Sim. E você consegue rentabilizar isso daí. Ou constrói a mesma área rentabilizando mais. Exatamente. Outra ótica. Que dá no mesmo. Que dá no mesmo. Bom, isso é para edifícios comerciais, corporativos e offices. E aí tem uma outra metodologia, uma outra associação para shopping centers. Olha só. Então chama-se International Council of Shopping Centers. Também americana, que também, da mesma forma que a BOMA opera mundialmente, essa daí também opera mundialmente. Né? Então você consegue ter métodos que te permitem equalizar soluções para todos os empreendimentos. Né? Maravilha. Aí, diferentemente do BOMA, aquelas paredes externas que não entravam da fachada, neste caso entram. Né? A grande diferença é que as áreas comuns não são rateadas. Então, quando você faz a conta de área de loja, você só está falando efetivamente da área que o cara vai poder ou ter estoque, ou escritório, ou salão ou área de vendas. Mas no fim do dia, essa diferença é uma puta diferença. Estão falando de 30%, 40%, né? Sim, sim. E assim, a ordem de grandeza
em shopping é bem bizarra, porque assim, você tem grandes circulações, porque você precisa ter espaços, né? O volume de pessoas é muito grande, e você tem áreas de estacionamento, e você tem a praça de alimentação. Então, quando você vai ver o total de área construída versus o total de ABL, a diferença é brutal em relação ao que você tem num prédio corporativo. A eficiência é muito menor num shopping center do que é num prédio de escritórios. Não, eu acho que também as unidades são menores, né? A gente vê a fração desse, por exemplo, pega um prédio corporativo que são lajes corporativas, ou seja, um por andar. Olha o quanto que é a participação dele para aquele prédio. Ele vai num shopping, pega uma lojinha que seja pequena. Cara, se ela é nada perto da área inteira do shopping, dos malls, da praça de alimentação. Agora, nos shoppings, você tem diferença de valor de locação dependendo do tipo de loja. Olha só. Então, Mais por exemplo, uma variável, eu estava achando que estava entendendo. Então, por exemplo, praça de alimentação. Loja de alimentação paga muito mais aluguel do que uma loja que está lá no final do corredor cego que você tem menos pessoas passando na frente. Exatamente. E você tem muito... Além de ter, no caso de shoppings, uma participação do incorporador na boleta, né? Uhum. Então, quanto você vende, uma parte vai para o dono do shopping, né? Então, não é só o valor de metro quadrado de locação, mas também sobre o faturamento. Mas a lógica do negócio é que você não pode ratear áreas comuns numa loja, né? Acaba ficando totalmente sem sentido, né? Desproporcional, né? Exatamente. Então é isso. Você vê que cada tipo de empreendimento tem uma lógica diferente, uma metodologia de cálculo diferente e um olhar diferente, né? Comercial, legal e tudo mais. Então, quando você me perguntou se eu sabia fazer a conta, eu falei, não sei. Entendeu? Quando eu quando eu era diretor da rede de shoppings, a gente tinha uma pessoa só que fazia essas contas. Um especialista. Um especialista, um arquiteto, não sei o quê, que ele era o cara. Mas ninguém botava a mão nas planilhas, porque a chance de errar alguma coisa é grande, e se você aluga, fala para o mercado que aquela área é tal, e não é, você quebra a cara, se desmoraliza, né? Sim. Então, não tem como fazer. E nessa parte de corporativos, também tem empresas especializadas em fazer o cálculo da área BOMA também. Então, assim, da mesma forma que na hora que você vai fazer uma tabela de incorporação, você vai chamar um especialista, né? Não é para nenhum engenheiro sair aí metendo o dedinho lá e achando que é pegar o AutoCAD e puxar a medida, né? Não, inclusive, assim, até quando a gente está no projeto legal de arquitetura, como eu mencionei, é mais ok. Não é tão simples, tem muitas nuances, entra municipalidade e tudo mais. Mas quando tu vai para a NBR, para a lei de incorporação, e tu vê o que tu precisa na hora de incorporar de fato, leiam as tabelas, galera. É bizarro. Quando tu olha os nomes lá e fala, o que é isso? Porque é como a gente sempre fala, né? A nossa formação, ela não abrange tudo. Ela é um generalismo. Isso é muito pontual. Respeitem isso. É algo extremamente importante para o negócio e não deve ser subjugado, né? Negligenciado. É um bagulho realmente muito importante. Legal. Muito obrigado pela contribuição. Galera, curtam o canal, nos sigam, comentem, perguntem, questionem, contribuam para cada vez mais a gente ficar gerando conteúdos para vocês. E agradeço a presença de todos e até a próxima. Valeu, André. Até a próxima, galera. Até a próxima. Valeu.